A Estranha Casa na Névoa, de H.P. Lovecraft, 1931. Nas manhãs, a névoa sobe do mar pelos penhascos além de Kingsport. Branca e plumosa, ela vem das profundezas ao encontro de seus irmãos, as nuvens, carregada de sonhos de pastagens úmidas e cavernas do Leviatã. E mais tarde, nas chuvas brandas do verão que repousam sobre os telhados íngremes dos poetas, as nuvens espalham fragmentos desses sonhos, para que os homens não vivam sem rumores de antigos e estranhos segredos e maravilhas que só os planetas contam uns aos outros no silêncio noturno. Quando as lendas correm espessas pelas grutas dos tritões e búzios, nas cidades de algas, sopram melodias selvagens aprendidas com os antigos, então grandes névoas ansiosas sobem ao céu, carregadas de saber, e olhos voltados ao oceano sobre as rochas. Vem apenas um branco místico, como se a borda do penhasco fosse a borda da própria terra, e os sinos solenes das boias repicassem livres no éter das fadas. Ao norte da arcaica Kingsport, os rochedos se erguem altos e curiosos, terraço após terraço, até que o mais setentrional paira no céu como uma nuvem cinzenta e congelada pelo vento. Isolado, projeta-se num ponto ermo que avança no espaço ilimitado, pois ali a costa se curva abruptamente, onde o grande Miskatonic deságua vindo das planícies, passando por Arkham, trazendo lendas das florestas e pequenas e pitorescas memórias das colinas da Nova Inglaterra. Os moradores do litoral, em Kingsport, contemplam aquele penhasco como outros povos do mar, fitam a estrela polar e medem as vigílias noturnas pela forma como ele oculta ou revela a ursa maior, Cassiopeia e o dragão. Para eles, ele é uno com o firmamento. E, de fato, desaparece de sua vista quando a névoa encobre as estrelas ou o sol. Há penhascos que eles amam, como aquele cujo perfil grotesco chamam de Pai Netuno, ou aquele cujos degraus colunados denominam a calçada. Mas este eles temem por estar tão próximo do céu. Os marinheiros portugueses, ao regressarem de viagens, fazem o sinal da cruz ao avistá-lo, e os velhos yankees creem que escalar tal lugar, se é que isso seria possível, seria algo bem mais grave que a morte. No entanto, há uma casa antiga naquele penhasco, e ao entardecer, vêem-se luzes em suas janelas de pequenos caixilhos. Aquela casa antiga sempre esteve lá, e dizem que um alguém habita nela. Alguém que fala com as névoas matinais que sobem das profundezas e talvez veja coisas singulares voltadas para o oceano, nesses momentos em que a borda do penhasco se torna a borda de toda a terra e os sinos solenes das boias repicam livres no branco éter das fadas. Assim o dizem, de ouvir falar, pois aquele promontório proibido permanece sempre inexplorado e os nativos não gostam de apontar telescópios para ele. Visitantes de verão já o sondaram com binóculos atrevidos, mas jamais viram mais do que o telhado cinzento e primevo, em duas águas e coberto de telhas, cujos beirais quase alcançam os alicerces igualmente cinzentos, e a tênue luz amarelada que espreita das janelinhas sob aqueles beirais ao anoitecer. Esses veranistas não creem que o mesmo alguém viva naquela casa antiga há centenas de anos, mas tampouco conseguem provar tal heresia a qualquer habitante de verdade de Kingsport. Até mesmo o velho terrível, aquele que fala com pêndulos de chumbo em garrafas, compra mantimentos com ouro espanhol de séculos passados e guarda ídolos de pedra no quintal de seu chalé antediluviano na Rua da Água, só consegue dizer que tudo aquilo já era assim quando o avô dele ainda era menino. E isso deve ter sido a eras inconcebíveis, nos tempos em que Belcher, Shirley, Pownall ou Bernard governavam Sua Majestade na província da Bahia de Massachusetts. Então, certo verão, chegou a Kingsport um filósofo. Chamava-se Thomas Olney e ensinava coisas ponderosas num colégio à beira da Baía de Narragansett. Veio com a esposa robusta e filhos traquinas, os olhos cansados de ver as mesmas coisas por muitos anos e de pensar os mesmos pensamentos bem disciplinados. Contemplou as névoas a partir do diadema do Pai Netuno e tentou adentrar seu mundo branco e misterioso pelos degraus titânicos da calçada. Manhã após manhã, deitava-se nos penhascos e olhava além da borda do mundo, rumo ao éter críptico, escutando sinos espectrais e os gritos selvagens do que poderiam ser gaivotas. A Estranha Casa na Névoa, de H.P. Lovecraft, 1931. Então, quando a névoa se erguia e o mar voltava a parecer prosaico, manchado pela fumaça dos vapores, ele suspirava e descia a cidade. Gostava de se enveredar pelas vielas antigas, estreitas e regulares.
Subia e descia colinas. Estudava os frontões cambaleantes, os pórticos de colunas excêntricas que haviam abrigado tantas gerações de robustos homens do mar. Chegou mesmo a conversar com o velho terrível, que não era afeito a forasteiros, e foi convidado a entrar no seu pavorosamente arcaico chalé, onde os tetos baixos e o lambril carcomido ecoam solilóquios inquietantes nas escuras horas mortas da noite. Naturalmente, era inevitável que Olney notasse o chalé cinzento e inexplorado no céu, naquele penhasco sinistro ao norte que se confunde com as névoas e com o próprio firmamento. Sempre sobre Kingsport ele pairava, e sempre seu mistério sussurrava pelos becos tortuosos da cidade. O velho terrível resfolegava uma história que ouvira de seu pai, sobre um raio que, certa noite, subira daquele chalé pontiagudo até as nuvens de um céu mais alto. E a vovó Orne, cuja diminuta casa de telhado em mansarda na Rua do Porto está toda coberta de musgo e era, grasnava algo que sua avó ouvira de segunda mão, sobre formas que saíam voando das névoas orientais diretamente para a estreita porta única daquele lugar inalcançável. Pois a porta está voltada para o oceano, rente à beira do precipício, visível apenas a partir de embarcações no mar. Por fim, ávido por coisas novas e estranhas, e impedido nem pelo temor dos moradores de Kingsport, nem pela costumeira indolência dos veranistas, Olney tomou uma resolução terrível. Apesar de sua formação conservadora, ou talvez por causa dela, já que vidas monótonas geram anseios melancólicos pelo desconhecido, jurou um grande juramento. Escalaria aquele penhasco evitado ao norte e visitaria o anormalmente antigo chalé cinzento no céu. Sua parte mais sensata talvez argumentasse que o lugar deveria ser habitado por pessoas que o alcançavam pela encosta mais suave, vinda do interior junto ao estuário do Miskatonic. Provavelmente comerciavam em Arkham, conhecendo o desprezo que Kingsport nutria por sua morada. Ou talvez fossem incapazes de descer a face do penhasco voltada para a cidade. Olney caminhou pelos penhascos menores até o ponto em que o grande rochedo se erguia insolentemente para comungar com as coisas celestes. Ali, teve certeza, nenhum pé humano poderia subi-lo ou descê-lo pela vertente meridional, abrupta em saliência. A leste e ao norte, ele se elevava em milhares de pés verticalmente a partir do mar. Restava apenas o lado oeste, voltado para o interior e para Arkham. Certa manhã de agosto, bem cedo, Olney partiu em busca de um caminho até aquele cume inacessível. Seguiu para noroeste por agradáveis estradas secundárias, passou pelo lago de Hooper e pela antiga casa de pólvora de tijolos, até onde os pastos sobem em direção à crista acima do Miskatonic e oferecem uma bela vista dos brancos campanários georgianos de Arkham, além de léguas de rio e pradarias. Lá encontrou uma estrada sombreada que levava a Arkham, mas nenhum rastro sequer na direção do mar. Bosques e campos se adensavam até a margem elevada da foz do rio, sem qualquer sinal da presença humana, nem sequer um muro de pedras ou uma vaca desgarrada. Apenas grama alta, árvores colossais e emaranhados de silvas que poderiam muito bem ter sido vistos pelos primeiros nativos. À medida que subia lentamente para o leste, cada vez mais alto acima do estuário à sua esquerda e cada vez mais perto do mar, o caminho tornava-se mais difícil. E ele se perguntava como os habitantes daquele lugar malquisto conseguiam alcançar o mundo exterior e se iam com frequência ao mercado de Arkham. Então as árvores se rarearam e muito abaixo à sua direita ele divisou as colinas, os telhados antigos e as agulhas de Kingsport. Até mesmo a colina central parecia um anão visto daquela altura, e ele mal podia distinguir o cemitério ancestral junto ao hospital congregacional, sob o qual, segundo se dizia, se ocultavam cavernas ou tocas terríveis. Adiante, havia apenas relva rala e arbustos de mirtilo silvestre, e além deles, a rocha nua do penhasco e o esguio-cume do temido chalé cinzento. Agora a crista estreitava-se, e Olney sentiu tontura por estar tão solitário no céu. Ao sul, o abismal precipício sobre Kingsport. Ao norte, a queda vertical de quase 1 milha até a foz do rio. De súbito, abriu-se diante dele uma imensa fenda, com cerca de 3 metros de profundidade, de modo que teve de se deixar cair, segurando-se com as mãos, até um piso inclinado. E então, rastejar perigosamente por uma passagem natural na parede oposta. Assim era o caminho que os habitantes daquela casa insólita percorriam entre a terra e o céu.
Quando emergiu da fenda, uma névoa matinal já se formava, mas ele avistou claramente o chalé altaneiro e profano à sua frente. Paredes tão cinzentas quanto a rocha, e o alto cume erguendo-se audaz contra o branco leitoso das brumas do mar. E percebeu, não havia porta naquele lado voltado para o interior. Apenas algumas pequenas janelas com caixilhos de treliça, vidros baços, em forma de olho de boi, encaixados ao modo do século XVII. Ao redor, tudo era nuvem e caos. Nada havia abaixo, senão a brancura de um espaço ilimitado. Estava sozinho no céu, com aquela casa estranha e profundamente perturbadora. E quando se esgueirou até a fachada e viu que a parede se alinhava à beira do precipício, de modo que a única e estreita porta só podia ser alcançada a partir do éter vazio, sentiu um terror nítido, que a simples altitude não podia justificar. Era muito estranho que telhas tão carcomidas por vermes ainda resistissem, ou que tijolos tão desfeitos sustentassem uma chaminé de pé. À medida que a névoa se adensava, Olney se arrastou em volta da casa, tentando as janelas do norte, do oeste e do sul. Mas todas estavam trancadas. Sentiu-se vagamente aliviado por estarem trancadas, pois quanto mais via daquela casa, menos desejava entrar. Então, um som o deteve. Ouviu o ranger de uma tranca e o estalo de um ferrolho, seguido por um longo rangido, como se uma porta pesada fosse aberta, lenta e cautelosamente. Isso vinha do lado voltado para o oceano, que ele não podia ver, onde a estreita porta dava para o espaço vazio, a milhares de pés acima das ondas enevoadas. Em seguida, pesadas e deliberadas pisadas ressoaram dentro do chalé. E Olney ouviu janelas sendo abertas, primeiro no lado norte, oposto a ele, depois no lado oeste, logo após a esquina. As próximas seriam as janelas do sul, sob os grandes beirais baixos do lado onde ele se encontrava. E é preciso dizer, estava mais que desconfortável ao pensar na casa detestável de um lado e no vazio do ar superior do outro. Quando ouviu um remexer nas janelas mais próximas, rastejando de volta para o oeste, colou-se à parede ao lado das janelas agora abertas. Era evidente, o morador havia retornado, mas não viera por terra, nem por qualquer balão ou aeronave concebível. Novos passos soaram, e Olney se esgueirou para o lado norte. Mas antes que encontrasse refúgio, uma voz o chamou suavemente, e ele soube que precisava confrontar seu anfitrião. Surgia de uma janela no lado oeste um grande rosto barbudo de negro, cujos olhos brilhavam com um fosfórico reflexo de visões jamais vistas. Mas a voz era gentil e de um tipo arcaico e curioso, de modo que Olney não estremeceu quando uma mão morena se estendeu para ajudá-lo a transpor o peitoril e entrar naquele aposento baixo, revestido com lambris de carvalho negro e mobiliado com entalhes em estilo Tudor. O homem vestia trajes antiquíssimos e parecia envolto por uma aura indefinível de lendas marítimas e sonhos com altos galeões. Olney não se recorda de muitos dos prodígios que ele contou, nem mesmo de quem fosse, mas diz que era um ser estranho e bondoso, repleto da magia dos abismos insondáveis do tempo e do espaço. O pequeno quarto parecia esverdeado por uma tênue luz aquosa. E Olney notou que as janelas distantes do lado leste não estavam abertas, mas cerradas contra o éter brumoso, com vidraças espessas e opacas como os fundos de velhas garrafas. Aquele anfitrião barbado parecia jovem, e ainda assim tinha olhos impregnados dos mistérios mais antigos. E a partir das histórias de maravilhas remotas que ele contava, deve-se supor que os moradores da vila tinham razão ao dizer que ele comungava com as névoas do mar e as nuvens do céu. Desde que havia um vilarejo para observar sua habitação taciturna lá de baixo. E o dia avançou. E ainda Olney escutava rumores de tempos antigos e terras distantes, e ouvia como os reis da Atlântida combateram as viscosas blasfêmias que rastejavam para fora das fendas no leito do oceano. E como o templo de colunas cobertas de algas de Poseidones ainda pode ser avistado à meia-noite por navios perdidos, os quais reconhecem naquele sinal que já não tem salvação. Relembraram-se os anos dos titãs, mas o anfitrião tornava-se hesitante ao falar da obscura primeira era do caos, anterior aos deuses ou mesmo aos primordiais, quando apenas os outros deuses vinham dançar no pico de Atheclá, no deserto pedregoso próximo a Útar, além do rio Skye. Foi nesse momento que se ouviu uma batida na porta, aquela porta ancestral de carvalho cravejado de pregos, além da qual havia apenas o abismo de nuvens brancas.
Olney sobressaltou-se de medo, mas o homem barbudo fez-lhe sinal para que permanecesse em silêncio e caminhou na ponta dos pés até a porta, espiando por um minúsculo postigo. O que viu não lhe agradou, de modo que levou os dedos aos lábios, em gesto de silêncio, e esgueirou-se para fechar e trancar todas as janelas, antes de retornar ao velho assento junto a seu hóspede. Então, Olney viu, contra os quadrados translúcidos de cada uma das janelas sombrias, uma estranha silhueta negra que ia se movendo de forma curiosa de uma a outra antes de se afastar. E ele se sentiu aliviado por seu anfitrião não ter atendido a batida, pois há coisas estranhas no grande abismo e quem busca os sonhos deve cuidar para não despertar ou encontrar as erradas. Então, as sombras começaram a se acumular. Primeiro, pequenas e furtivas sob a mesa. Depois, mais ousadas, nos cantos escuros e revestidos de painéis. E o homem barbudo fez gestos enigmáticos de prece e acendeu altas velas em castiçais de bronze, trabalhado com curiosos desenhos. Com frequência, lançava olhares à porta, como se esperasse por alguém, e por fim esse olhar pareceu ser respondido por uma batida singular, que devia seguir algum código muito antigo e secreto. Dessa vez ele não espiou pelo postigo. Levantou a pesada trave de carvalho, puxou o ferrolho, destrancou a maciça porta e a escancarou para as estrelas e a névoa. E então, ao som de harmonias obscuras, adentraram aquele cômodo, vindo das profundezas, todos os sonhos e memórias dos poderosos submersos da terra. E chamas douradas brincavam em cabelos cobertos de algas, de modo que Olney ficou deslumbrado ao lhes prestar homenagem. Estava ali Netuno, empunhando seu tridente, e tritões brincalhões, e nereidas fantásticas. E sobre os dorsos de golfinhos, equilibrava-se uma vasta concha recortada, na qual viajava a forma cinzenta e temível de Nodens primordial, senhor do grande abismo. E as conchas dos tritões ressoaram com clamores estranhos, e as nereidas entoaram sons bizarros ao percutirem as conchas grotescas e ressonantes de seres desconhecidos das cavernas negras do mar. Então o antigo Nodens estendeu uma mão enrugada e ajudou Olney e seu anfitrião a subir a vasta concha. Momento em que conchas e gongos ergueram um clamor selvagem e assombroso. E por entre o éter ilimitado, girou aquela fabulosa comitiva, cujo brado se perdeu nos ecos do trovão. Durante toda a noite em Kingsport, observaram o alto penhasco, quando a tempestade e a névoa lhes permitiam vislumbrá-lo. E quando, já na madrugada, as pequenas janelas escuras se apagaram, sussurraram sobre temor e desgraça. E os filhos de Olney, junto à sua robusta esposa, oraram ao Deus amável e adequado dos batistas, esperando que o viajante tomasse emprestado um guarda-chuva e galochas, caso a chuva não cessasse até de manhã. Então a aurora emergiu do mar, gotejante e envolta em brumas, e as boias soaram com solenidade nos vórtices do éter branco. Ao meio-dia, cornetas élficas ecoaram sobre o oceano. Quando Olney, seco e leve nos passos, desceu os penhascos até a antiga Kingsport, com o olhar marcado por visões de terras distantes. Ele não podia recordar o que sonhara na cabana suspensa do eremita ainda sem nome, nem dizer como descera por aquele rochedo jamais trilhado por outros pés. E tampouco era capaz de falar sobre tais assuntos, exceto com o velho terrível, que mais tarde murmurou coisas estranhas em sua longa barba branca, jurando que o homem que descera daquele penhasco não era em absoluto o mesmo que subira, e que em algum lugar sob aquele telhado cinzento e pontudo, ou entre os domínios inconcebíveis daquela névoa branca e sinistra, ainda vagava o espírito perdido daquele que fora Thomas Olney. E desde aquela hora, ao longo dos anos arrastados de cinza e cansaço, o filósofo tem trabalhado, comido, dormido e realizado sem queixas os feitos adequados de um cidadão. Já não anseia pela magia das colinas distantes, nem suspira por segredos que espreitam como recifes verdes de um mar sem fundo. A monotonia de seus dias já não lhe causa pesar, e pensamentos bem disciplinados bastam para sua imaginação. Sua boa esposa tornou-se mais robusta, e seus filhos mais velhos, mais prosaicos e mais úteis. E ele jamais deixa de sorrir com um orgulho apropriado, quando a ocasião assim exige. Em seu olhar não há qualquer luz inquieta, e se alguma vez escuta sinos solenes ou cornetas élficas ao longe, é apenas à noite, quando velhos sonhos voltam a perambular. Nunca mais viu Kingsport, pois sua família não gostava das velhas casas esquisitas e queixava-se de que os encanamentos eram absolutamente impraticáveis. Hoje tem um bangalô bem arrumado em Bristol Highlands,
onde não há penhascos altaneiros e os vizinhos são urbanos e modernos. Mas em Kingsport correm estranhas histórias. E até o terrível velho homem admite algo não contado por seu avô, pois agora, quando o vento sopra impetuoso do norte, passando pela alta e ancestral casa que é uma só com o firmamento, rompe-se, enfim, aquele silêncio ominoso e inquietante que sempre precedeu a desgraça dos pescadores marítimos de Kingsport. Os anciãos falam de vozes agradáveis, que se ouvem cantando ali, e de risos que crescem em alegrias que vão além das alegrias da terra. E dizem que ao anoitecer as pequenas janelas baixas brilham mais do que antes. Dizem também que a feroz aurora aparece com maior frequência naquele lugar, brilhando em azul ao norte com visões de mundos congelados, enquanto o rochedo e a cabana pendem negros e fantásticos contra os relâmpagos selvagens. E as névoas da madrugada são mais densas. E os marinheiros já não têm tanta certeza de que todos os sons abafados vindos do mar são apenas os sinos solenes das boias. Pior de tudo, porém, é o enfraquecimento dos antigos temores nos corações dos jovens de Kingsport, que começam a ouvir à noite os sons tênues e distantes do vento norte. Juram que não há mal nem dor naquele alto pico, pois nas novas vozes bate a alegria, e com elas o tilintar do riso e da música. Que histórias as névoas do mar possam trazer a esse cume assombrado e setentrional, eles não sabem. Mas anseiam extrair algum indício das maravilhas que batem à porta, que se abre no penhasco, quando as nuvens são mais densas. E os patriarcas receiam que um dia, um por um, esses jovens aventureiros procurem aquele pico inacessível no céu e descubram que segredos secularmente guardados se ocultam sob o telhado íngreme de telhas, que é parte das rochas, das estrelas e dos antigos medos de Kingsport. Não duvidam que esses jovens retornarão, mas imaginam que talvez a luz tenha desaparecido de seus olhos e a vontade de seus corações. E não desejam que a pitoresca Kingsport, com suas ruelas íngremes e suas cornijas arcaicas, se arraste moribunda ao longo dos anos, enquanto voz por voz o coro risonho cresce mais forte e selvagem, naquele ninho desconhecido e terrível, onde as névoas e os sonhos das névoas param para descansar em seu caminho do mar para os céus. Não querem que as almas de seus jovens deixem os lares acolhedores e as tabernas de telhado em duas águas da velha Kingsport, nem desejam que o riso e o canto naquele alto rochedo se tornem mais estrondosos. Pois, assim como a voz que chegou trouxe névoas frescas do mar e do norte e luzes novas, dizem que ainda outras vozes trarão mais névoas e mais luzes, até que talvez os antigos deuses, cuja existência eles apenas insinuam em sussurros, temendo que o pastor congregacional os ouça, possam surgir das profundezas e do desconhecido Kadath na fria desolação, para estabelecer sua morada naquele penhasco maldito, tão próximo às suaves colinas e vales dos pacatos pescadores. Isso eles não querem, pois para o povo simples, coisas que não são da terra são indesejadas. E além disso, o terrível velho homem frequentemente recorda o que Olney disse sobre uma batida que o morador solitário temia, e uma sombra negra e inquisitiva, vista na névoa através daquelas estranhas janelas translúcidas de vidros canhão. Todas essas coisas, no entanto, somente os antigos podem decidir. E por enquanto, a névoa matinal ainda sobe junto àquele pico solitário e vertiginoso, com sua casa antiga de beiral baixo. Aquela casa cinza onde ninguém é visto, mas onde à noite surgem luzes furtivas, enquanto o vento do norte conta histórias de festejos estranhos. Branca e pluma, vem ela das profundezas até seus irmãos, as nuvens, cheia de sonhos de pastagens úmidas e cavernas de leviatãs. E quando os contos voam densos nas grutas dos tritões e as conchas nas cidades de algas, soam melodias selvagens aprendidas dos antigos. Então, grandes e ávidos vapores se dirigem ao céu carregados de saber. E Kingsport, aninhada, inquieta sobre seus penhascos menores, sob aquele assombroso sentinela pendurado de pedra, vê apenas para o oceano uma brancura mística, como se a borda do penhasco fosse a borda de toda a terra, e os sinos solenes das boias soassem livres no éter da fábula.